Boas-vindas a mais uma análise. Olha, hoje a gente tem pela frente um quebra-cabeça demográfico simplesmente fascinante. E o mais louco é que ele estava escondido bem debaixo do nosso nariz nas estatísticas recentes. Tem uma revolução assim super silenciosa acontecendo no cenário religioso brasileiro, e ela vira de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia sobre instituições e fé. Vamos lá. Dá só uma olhada nesse número assustador. 9,2 milhões. Para colocar isso em perspectiva, é muita, mas muita gente. É uma anomalia gigantesca que apareceu lá no censo de 2010 do IBGE. A gente está falando de mais de 9 milhões de brasileiros que se identificaram como evangélicos não determinados. Ou seja, sabe aquela pessoa que tem a fé, que vive a crença, mas que recusa colocar aquele rótulo da placa da igreja na porta? São eles. Então, vamos tentar desvendar esse mistério dos 9 milhões? Ok, vamos mergulhar nisso. O panorama religioso no Brasil está literalmente passando por uma mudança tectônica. Se a gente fatiar aquele censo e olhar bem de perto, vemos a proporção de católicos caindo para uns 64,6%, enquanto a fatia evangélica deu um salto gigante, passando a representar mais de 42 milhões de pessoas, ou 22,2% da população. O grupo do sem religião também cresceu ali para uns 8%, mas olha, é justamente dentro dessa explosão evangélica que o nosso grande mistério está escondido. Quando a gente fragmenta esses 42 milhões de evangélicos, os pentecostais lideram o bloco com 60%. Até aí, nenhuma novidade, né? Mas presta atenção na segunda maior barra desse gráfico. Os não determinados formam 21,8% do total. Gente, isso é maior até do que todas as denominações tradicionais ou históricas somadas, que ficam ali nos 18,2%. É um grupo colossal, sem templo, sem nenhuma liderança formal. E isso, claro, levanta aquela pergunta óbvia. Afinal, quem são essas pessoas? É aí que entra a nossa investigação. Quem são os famosos desigrejados? Bom, essa massa gigante de pessoas simplesmente abandonou a religião institucional, mas, e isso é absolutamente crucial, sem abandonar a fé cristã. Para a gente entender essa ruptura, precisamos olhar rapidinho para a palavra igreja. Aqui no Brasil, quando a gente fala igreja, quase todo mundo pensa logo num prédio, numa instituição, num templo físico. Mas os desigrejados, e as pesquisas acadêmicas mostram bem isso, rejeitam totalmente essa ideia. Eles resgatam aquele conceito grego original de eclésia, que significa literalmente os chamados para fora. Então, para eles, a igreja não é feita de tijolo, concreto ou hierarquia. É, na verdade, o corpo místico de fiéis. Agora, o que é muito interessante de notar aqui é o contraste direto entre essas duas vivências. De um lado, a gente tem os igrejados, que vivem o dia a dia sob regras institucionais bem claras, dogmas pré-estabelecidos e uma autoridade hierárquica forte, o clero. Do outro lado, temos os desigrejados. Eles estão buscando algo mais solto, sabe? Uma comunidade orgânica, uma autonomia espiritual maior. Para esse grupo, ter que se subordinar a uma autoridade eclesiástica é visto mais como um obstáculo do que como uma ajuda para a própria fé. E olha, o fenômeno tomou proporções tão grandes que a academia entrou de cabeça nessa história. Sociólogos, antropólogos, o pessoal está realmente dedicando pesquisas super densas para entender o atrito entre esses dois grupos. Como a gente pode ver no sumário dessa monografia brilhante lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os pesquisadores estão mapeando tintim por tintim os conflitos, a identidade e essa posição muito clara entre a galera que fica e a galera que decide sair das denominações. Mas, para entender isso direito, a gente precisa olhar para uma história longa de fragmentação. A verdade é que a gente precisa dar um passo atrás para pegar o contexto completo. Embora os desigrejados pareçam, assim, uma super novidade da nossa era moderna, esse movimento, na verdade, faz parte de um padrão de divisão que tem pelo menos uns 500 anos. Se a gente traçar a linha do tempo das divisões protestantes, o DNA da ruptura sempre esteve lá, o tempo todo. Começou lá atrás com a Reforma no século XVI. Aí, os próprios grupos da Reforma começaram a se dividir no século XVII com os quáqueres e os pietistas. O século XVIII trouxe os metodistas e logo depois vieram os grandes despertamentos nos Estados Unidos. Basicamente, cada século que passou trouxe uma nova leva de movimentos dissidentes. E isso ilustra brilhantemente uma verdade histórica muito importante. Cada um desses movimentos, e isso inclui com certeza os desigrejados de hoje, usa o argumento de que a instituição da época se corrompeu.
O objetivo declarado por eles é sempre o mesmo, uma busca constante para voltar àquelas práticas puras, originárias dos cristãos primitivos. É sempre um movimento de desafiar a autoridade que está estabelecida para tentar encontrar uma fé que seja mais autêntica. E como isso chegou aqui? Vamos falar sobre as ondas evangélicas no Brasil. Quando a gente observa como toda essa história global de fragmentação religiosa chegou e se espalhou tão rápido pela América do Sul, os estudiosos costumam dividir o crescimento pentecostal aqui no Brasil em 3 ondas muito claras. A primeira, lá na década de 1910, foi o pentecostalismo clássico. Depois, nos anos 50, a segunda onda veio forte usando as tendas de cura e as transmissões de rádio. Já a partir da década de 70, a terceira onda, que a gente chama de neopentecostalismo, começou a usar a televisão de um jeito massivo. E qual foi o grande motor desse crescimento todo? Divisão. Divisões constantes. Líderes discordavam de suas igrejas originais, faziam as malas, saíam e fundavam novas denominações para concorrer. Só que com toda essa expansão super acelerada, vieram pressões institucionais gigantescas. Os pesquisadores apontam dinâmicas competitivas bem pesadas lá dentro. Rola uma concorrência intensa por fiéis, um foco enorme em crescimento numérico, além de várias tensões hierárquicas por poder e uma certa falta de coesão a longo prazo. E são justamente os especialistas que apontam que esse cenário exato de desgaste e excesso de competição acaba funcionando como um dos maiores catalisadores para esse êxodo em massa em direção ao movimento dos desigrejados. É a panela de pressão apitando, sabe? Então a gente chega na fé virtual e na comunidade. Aí vem a grande pergunta. Se quase 10 milhões de crentes não estão dentro dos templos físicos, para onde eles foram? Onde eles estão se reunindo? A resposta está no ciberespaço. Os pesquisadores estão fazendo o que chamam de etnografia virtual. Eles passam literalmente centenas de horas mergulhados em grupos de Facebook, conduzindo entrevistas super longas nas redes sociais, tudo isso para conseguir rastrear e entender as interações dessa verdadeira diáspora digital de fiéis. E olha, no meio dessas entrevistas aparecem relatos incríveis. Uma das pessoas que participou da pesquisa resumiu o sentimento de um jeito perfeito. Olha só. Temos comunhão com Cristo ressurreto. Isso é ser igreja de acordo com o ensino do Novo Testamento. Achei isso fantástico porque humaniza os números, tira a gente da estatística fria e mostra como eles enxergam uma legitimidade total numa fé completamente desinstitucionalizada. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: a fé dessa multidão não evaporou, ela simplesmente se descentralizou. Na prática, o dia a dia deles é baseado em compartilhar a vida abertamente, focar no fortalecimento mútuo e fazer isso engajando em conversas, conselhos e orações. Só que isso acontece na sala de casa ou então nos chats privados e grupos online. É tudo extremamente orgânico e absolutamente livre de qualquer subordinação hierárquica. E para colocar a cereja no bolo dessa análise, os dados sugerem uma reviravolta meio oculta. Vários analistas propõem que muitos desigrejados podem ter marcado a opção sem religião na hora de preencher o censo. E o que isso significa na prática? Significa que esse movimento silencioso pode ser muito, mas muito maior do que aquela marca já impressionante de 9,2 milhões que a gente viu lá no começo. É de cair o queixo. O que nos deixa, no final das contas, com um pensamento muito provocativo para refletir. Em um mundo onde essas reuniões virtuais descentralizadas estão aos poucos substituindo as mega instituições físicas, o que a palavra igreja vai realmente significar para a próxima geração? Fica aí o convite para a gente continuar de olho nesse cenário que não para de mudar. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.